Olá, meu nome é Paula e nosso grupo vai apresentar sobre a glândula suprarrenal. As glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais são glândulas endócrinas envolvidas por uma cápsula fibrosa e situadas acima do rim, como pode-se ver aqui na imagem. Nos humanos, a suprarrenal direita tem formato triangular, enquanto a esquerda tem a forma de meia-lua. Elas são divididas em duas zonas distintas, o córtex e a medula. Aqui a gente pode ver na imagem a medula aqui, mais amarelinho, né, mais escuro, e o córtex, que é em volta, mais claro. O córtex adrenal é de origem mesodérmica e subdividido em 3 zonas concêntricas, conforme a disposição e aspecto de suas células. Ele é subdividido em 3 zonas, como a zona glomerulosa, zona fasciculada, zona reticular. A zona glomerulosa é a mais externa, estreita e imediatamente abaixo da cápsula, composta por células cuboides e colunares, com núcleo denso e citoplasma escasso com poucos lipídios, dispostas em agrupamentos aciformes de ninhos compactos. Esta seção sintetiza os mineralocorticoides. Os principais são a aldosterona e a desoxicorticosterona. Desculpa as gaguejadas aí, prof, mas isso a Globo não mostra. Vamos para a zona fasciculada, que é essa zona aqui. A zona fasciculada é uma camada espessa composta por cordões radicais de espongiócitos, que são células poliédricas de citoplasma claro com delicados vacúolos, contendo lipídios, como colesterol e ésteres de colesterol. É responsável pela produção dos glicorticoides. O principal é o cortisol. A zona reticular é uma camada estreita no limite com a medular, composta por agregados irregulares de células não vacuolizadas. Produz os esteroides sexuais. São eles os andrógenos, como a DEA, né? E a androstenediona, os estrógenos e a progesterona. E vamos lá. Aí a gente vai para a medula, a parte mais interna da glândula. A medula adrenal tem origem na crista neural e é composta por células especializadas, neuroendócrinas, produtoras da catecolaminas. As células cromafínicas são células ovais ricas em grânulos de secreção, arranjadas em ninhos ou trabéculas, sustentadas por um estroma escasso, porém intensamente vascularizado. Representa 10% da glândula. As catecolaminas principais são a dopamina, adrenalina e noradrenalina. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Javison Santos e hoje eu vou falar sobre os mecanismos estimuladores para a produção de hormônios aí nas glândulas suprarrenais. Obviamente eu não vou conseguir falar de todos os hormônios, até por questão de tempo, mas eu vou falar sobre os principais. E aí a gente começa falando sobre aldosterona, que está aí localizada na zona glomerular. Esse hormônio ele tem origem no colesterol LDL, que veio lá empacotado do fígado para a suprarrenal fazer o seu metabolismo. Existem 2 estímulos principais para a excreção da aldosterona. Primeiro, a gente pode citar a presença da angiotensina 2, né, que é proveniente de uma baixa de pressão, e o aumento do potássio no sangue. Quando liberada na corrente sanguínea, ela terá um papel muito importante nos rins, mais precisamente aí nos túbulos contorcidos distais e nos ductos coletores dos néfrons. A aldosterona também atua estimulando a bomba de sódio e potássio, localizada entre a membrana basolateral e os capilares peritubulares, como também atua na extensão dos canais de potássio e o canais de sódio, né, aí no lúmen tubular.
Assim, o potássio se desloca para a urina e o sódio para o interior da célula principal. No final, teremos uma redução do potássio e o aumento do sódio no sangue, consequentemente, a reabsorção de água. E com isso, teremos o aumento do volume ejetado pelo coração e, por seguinte, o aumento da pressão arterial. E depois disso, a gente tem mais ou menos uma ideia de como funciona, né, esses diuréticos poupadores de potássio, que ele acaba impedindo a ação da aldosterona, reduzindo a excreção do potássio e a reabsorção do sódio. E falando agora do cortisol, o cortisol é um hormônio glicocorticoide, né, que ele é produzido aí na zona fasciculada, e diferente da aldosterona, ele não tem o mesmo estímulo, né? Ele é produzido através dos estímulos do eixo hipotálamo e hipofisário, onde o hipotálamo libera o CRH, que acaba estimulando a liberação da corticotrofina de hipófise, né, que é a CTH, que daí manda para as glândulas suprarrenais a produção do cortisol. Com esse aumento do cortisol, surge um mecanismo de feedback negativo, para que o hipotálamo e a hipófise deixem de produzir os estímulos de CRH e a CTH. Vamos também sempre ter um aumento desse cortisol em momentos pós-traumáticos ou pós-cirúrgicos, porque ele é um hormônio que responde muito bem a essas respostas do estresse celular em si. E agora a gente falar um pouquinho também do DEA, ou DHE, né? Que é a deidroepiandrosterona, né? Que ela é sintetizada aí nessa zona reticular. Então, a DEA é um hormônio esteroide, que ele é sintetizado e passa pelo processo metabólico no organismo, onde é convertido em androstenediona, que consequentemente ficará disponível para se transformar tanto testosterona, que é um dos principais hormônios masculinos, e no caso das mulheres, transformar em estrogênio. Essa secreção de DEA é de modo diário, sendo iniciada em meados dos 7 anos, onde os homens em média 30 miligramas por dia e as mulheres 20 miligramas por dia. Porém, o momento de maior produção está em torno dos 20 anos para ambos os sexos. Porém, a partir dos 30, o organismo já começa a redução desse hormônio, né? Tanto que algumas pessoas acabam tendo essa suplementação, mas é isso só com acompanhamento médico mesmo. Falando agora sobre as famosas catecolaminas aí sintetizadas na zona medular. Diferente dos hormônios produzidos no córtex, os hormônios produzidos na medula não têm origem no colesterol, e sim no aminoácido tirosina, pela ligação da medula com o sistema nervoso autônomo simpático. Como funciona então? O corpo, quando percebe o nosso quadro emergencial, sei lá, uma briga, um assalto, uma descida da montanha-russa, enfim, ele então dá início a essa síntese. Então a tirosina sofre uma hidroxilação, formando então a dopa, né? Seguidamente a dopa sofrerá uma descarboxilação para gerar dopamina e seguidamente vai sofrer também uma hidroxilação, sendo então formada a neuroadrenalina, que vai gerar também a adrenalina. Essas reações químicas são conhecidas bastante como reações de luta e fuga, né? A famosa reação de luta e fuga. Se você for observar, a diferença entre a forma molecular da noradrenalina e da adrenalina é apenas o grupamento metil, que é posto aí na adrenalina através da enzima N-metiltransferase, como pode observar na imagem. Mas por mais simples que seja, essa pequena diferença promove uma resposta diferente entre as duas. Isso é nítido, muito nítido. Mas assim, mais sobre isso a gente vai conseguir discutir mais à frente com outro colega. Tá ok? Olá, prof, aqui é a Rebeca. Eu vou estar falando então sobre as funções dos principais hormônios da suprarrenal. Eu vou começar por dois que têm funções semelhantes, que é a aldosterona e a desoxicorticosterona, que a função em comum deles é o equilíbrio eletrolítico do nosso organismo. O que significa isso? É o balanço entre íons e água da forma ideal que tem que ser para manter a homeostase, né, no nosso corpo. Ou seja, todos esses dois hormônios têm essa função em comum. Mas a aldosterona precisa de um pouquinho mais de palco para ela, porque ela desempenha mais funções. A aldosterona é um hormônio que faz a manutenção das concentrações de sódio e potássio normais no sangue. Como é que ela faz isso? Diminuição da excreção de sódio e o aumento da excreção de potássio no rim, nas glândulas sudoríparas e nas glândulas salivares. Além disso, a aldosterona ainda auxilia no controle do volume sanguíneo e da pressão arterial. Um outro hormônio que eu vou estar citando aqui
também de fundamental importância, é o cortisol, que é famoso, conhecido como o hormônio do estresse, porque é uma resposta do organismo ao estresse, sendo liberado em momentos de emergência, ou seja, toda vez que nós estamos passando por situações de desespero, de estresse muito intenso, momentos de emergência propriamente ditos, o cortisol é liberado na nossa corrente sanguínea. E quando a gente vai falar das funções dele, ele tem diferentes funções dependendo da sua concentração na nossa corrente sanguínea. Então, tem níveis altos, níveis baixos e níveis ideais de cortisol. E cada nível ele vai desempenhar uma função diferente. O cortisol, quando o nível dele está abaixo do ideal, ele causa sintomas nas pessoas que podem ser fadiga, fraqueza e até mesmo uma depressão. Quando esses níveis estão muito altos, aí está o perigo, porque pode levar a pessoa ao infarto. E em níveis ideais, a função do cortisol é manter os níveis controlados de estresse, reduzir as inflamações, contribuir para o bom funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar do sangue constantes, assim como a pressão arterial. Ou seja, olha só, a pressão arterial aqui novamente. Apesar de ser hormônios diferentes e que desempenham diferentes funções, eles também trabalham juntos para funções similares, para funções parecidas. Ou seja, o corpo trabalha todo de uma forma orquestrada. Isso tudo é muito bonito. O último hormônio que eu vou estar apresentando é o DHEA, que o nome dele é dehidroepiandrosterona. Ele também é popularmente conhecido por um outro nome, justamente pela função que ele exerce. Ele é conhecido como hormônio da juventude. Por quê? Porque os estudos mostram que os grandes índices desse hormônio têm sido associados com maior bem-estar, melhor condicionamento físico e maior força muscular, além de ter efeitos sobre a densidade óssea, função anti-inflamatória e auxílio no sistema imune. O DHEA, ele também é utilizado para suplementação. Algumas pessoas que buscam desempenho muscular utilizam ele como forma de suplementação, porque além das funções que eu já falei que ele tem, ele também exerce a função de manter os níveis hormonais controlados, principalmente os hormônios a testosterona e estrogênio. Então, ele também vai atuar na prevenção do surgimento de doenças como hipertensão, diabetes, hipotensão e até osteoporose. Ou seja, todas essas funções são atribuídas para prevenir o envelhecimento precoce, né? Prevenir que você envelheça mais rápido do que você deveria. Por isso, ele é conhecido como o hormônio da juventude. Olá, meu nome é João e eu vou estar falando sobre as funções dos hormônios. Androstenediona. A androstenediona é o principal precursor na biossíntese de andrógenos e estrógenos, servindo como pró-hormônio para testosterona e estrona, particularmente em mulheres na menopausa. Funciona como andrógeno de potência fraca, podendo ser produzida pelas glândulas adrenais e ovários. Dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que atua em diversas regiões do cérebro. Sua ação influencia em nossas emoções, aprendizado, humor e atenção. Além disso, a dopamina atua controlando o sistema motor e sua deficiência pode afetar os movimentos. Uma das principais características da dopamina está em sua ação no chamado sistema de recompensa. Ao realizar determinadas atividades como beber quando se tem sede, a área tegmental do cérebro recebe os estímulos e ocorre a liberação da dopamina em determinadas regiões do cérebro, dando a sensação de prazer. A adrenalina. A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e prepara o organismo para realizar atividades físicas e esforços físicos. A adrenalina ou epinefrina é um hormônio e também um neurotransmissor, pois atua no sistema nervoso simpático. Noradrenalina. A noradrenalina é liberada em doses mais ou menos constantes pela medula adrenal. Independentemente da liberação de adrenalina,
Sua principal função é manter a pressão sanguínea em níveis normais. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre os receptores e sua localização. A noradrenalina, os seus receptores são adrenérgicos e são ativados por seus ligandes endógenos, as catecolaminas. São os beta-1, alfa-1 e alfa-2, localizados no sistema nervoso central e medula suprarrenal. A adrenalina, os seus receptores são os alfas 1 e 2, beta-1 e beta-2 adrenérgicos, localizados no sistema nervoso periférico, músculo liso, sistema nervoso central, miocárdio e glândulas. A dopamina, os seus receptores são subdivididos em D1, localizados no neoestriado e estriado ventral, D2, no neoestriado, D3, estriado ventral e hipotálamo, D4, córtex ventral, medula, mesencéfalo, D5, hipotálamo e hipocampo. O cortisol os seus receptores são o glicorticoides do tipo 2, presente em praticamente todos os tecidos. Os glicorticoides provocam uma infrarregulação do próprio receptor. Os glicorticoides se ligam aos mineralocorticoides. Está localizado em vários tecidos, tais como rim, cólon, coração, sistema nervoso central, o tecido adiposo e glândulas sudoríparas. A aldosterona, os seus receptores são os mineralocorticoides, localizado na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais. O DEA, os seus receptores foram encontrados para agir diretamente sobre vários receptores de neurotransmissores, incluindo a atuação como um modulador alostérico positivo do receptor NMDA, como um receptor alostérico negativa do GABA-A e como um agonista do sigma receptor. Ele funciona como um intermediário metabólico na biossíntese dos andrógenos e estrogênio esteroides sexuais, tanto nas gônadas e em vários outros tecidos. A androstenediona, os seus receptores são andrógenos, presentes nos testículos, córtex adrenal e ovário. Esse nomezinho aqui, professora, que é muito complicado, os seus receptores são os mineralocorticoides, localizados na zona glomerulosa. Olá, eu sou a Natália e vou falar um pouquinho sobre as patologias associadas à glândula suprarrenal. A primeira que eu vou falar é sobre a doença de Addison, também conhecida como insuficiência suprarrenal crônica, e é uma doença rara endocrinológica. Os principais sintomas são fadiga crônica, fraqueza muscular, perda de apetite, perda de peso, náuseas, vômitos, diarreias, áreas de hiperpigmentação e, nos casos mais graves, depressão e hipoglicemia. Temos também o síndrome de Cushing, causados por níveis elevados de cortisol no sangue. Os seus principais sintomas são o aumento de peso com gorduras se depositando no tronco e no pescoço. Ocorre também o afilamento dos braços e da perna com a diminuição da musculatura, consequentemente causando a fraqueza muscular, além de cansaço fácil e nervosismo. Outra patologia associada é o feocromocitomas, que são tumores geralmente benignos formados por células produtoras que costumam se originar na medula suprarrenal, mas também pode se localizar nos gânglios do lado da coluna vertebral. O caso clínico mais típico e comum são as crises adrenergéticas, com episódios de palpitação, que é a aceleração do coração, e também elevações de pressão arterial, dor de cabeça e muita sudorese.
Pode-se citar também a hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença de herança genética em que há alterações na produção de hormônios, por defeitos de enzimas responsáveis pela esteroidogênese. Por último, mas não menos importante, temos o aldosteronismo primário, que é causado pela produção autônoma de aldosterona pelo córtex adrenal. Os principais sintomas são a fraqueza episódica, elevação da pressão arterial e hipopotassemia. E essas são as patologias associadas com a glândula suprarrenal.